Isso é uma coisa que muita gente sempre me perguntou. Existe xenofobia em Portugal? Os portugueses tratam mal os brasileiros e tudo mais? E eu falei na época que existia uma minoria, claro, de problemas aqui em Portugal sobre isso. Mas, no geral, Portugal não era um país com xenofobia. Será que eu estava errado sobre Portugal? Põe os fones profissional. Tem que ter o fone, senão não é profissional. Tá bom. Quer a claquete também? Quero. Tu não é o fodão? Tu não é o Batman? Não. Cadê a claquete? Cadê a maquiagem? Cadê a make? Cadê a make? Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como é que você tá? Estamos aqui de volta nesse YouTube maravilhoso. Eu tô solo. Dessa vez parece que o jogo virou, não é mesmo? Temos aqui a Marisa na assistência. Espera aí. Uau, caramba, olha pra essa mulher, é muito filmmaker. Hoje se preparem porque vem aí um vídeo polêmico, ligeiramente polêmico, porque, como vocês já devem ter visto no título, eu estava errado sobre Portugal. Sobre várias coisas, na verdade. Se vocês acompanham o canal, vocês já sabem que eu vivo em Portugal há 10 anos. Eu me mudei em 2014, no começo de 2014, então vai fazer 10 anos que eu me mudei. E ao longo do YouTube, ao longo do nosso canal, eu fiz vários comentários já sobre Portugal, sobre como é viver em Portugal, sobre comida, sobre isso, sobre aquilo, sobre várias coisas. E eu era mais novo, eu não tinha tanta vivência no lugar e tudo mais. Muita gente ficou com raiva de muita coisa que eu falei. Então eu achei que estava na hora de fazer um remake desse vídeo. Então eu vou ver aqui algumas coisas que eu comentei sobre Portugal no começo do canal, em vídeos anteriores e tal. E vou falar se a minha opinião ainda se mantém sobre essas coisas ou se eu mudei de opinião e por que eu mudei e se tá melhor ou pior. E tá polêmico, vou falar, tá polêmico. Muita gente vai me odiar, mas vamos lá. Tem que pôr... Ou você vai ser a produção, você que vai editar, vai ter que ter um som dramático aqui. Perfeito. Então, sem mais enrolações, vamos... Nada. Você já segue a gente aqui, você já deixou o seu like no vídeo? Deixa o like aí no vídeo, segue a gente aqui no YouTube, tá bom? E nas nossas redes sociais, que tá tudo na descrição, vai ajudar bastante a gente, vamos lá. Agora sim. O primeiro ponto polêmico que eu comentei em vídeos anteriores é que o povo português não é tão caloroso. E a minha opinião não mudou. O povo português não é tão caloroso assim, mas eu parei de enxergar isso como uma coisa negativa com o tempo. Porque é inevitável você comparar quando você vem do Brasil e tudo mais, vem morar aqui, mas depois de um tempo você começa a entender que as coisas só são diferentes, não são melhores nem piores. Isso é muito relativo, sabe? E eu não tô falando só de Portugal, tô falando da Europa inteira, tô falando de países asiáticos e tudo mais. É natural que os povos sejam diferentes e a forma de abordar seja diferente. Se é melhor ou pior, depende da pessoa. Imagino que uma pessoa mais tímida vai se sentir muito mais à vontade com pessoas assim, que não tem muito toque, que não tem muito calor, que não procuram, que não começam conversa e tudo mais. Mas no meu caso é um aspecto negativo. Eu tentei me enganar por muito tempo, falando que eu sou o Sasuke, eu sou o ninja da vila, que não tem amigos e tal. Mas a real é que faz muita falta e eu sinto muita falta desse calor extra, sabe, que o povo brasileiro tem, que o Brasil tem. Isso não só com pessoas que você conhece e se relaciona e tal, com pessoas também na rua, tipo, por exemplo, nos cafés, nos supermercados. Sim, uma abordagem básica, com comercial e tudo. Exatamente, o pessoal no Brasil é muito mais tipo de puxar conversa e tal, perguntar como é que você tá. Aqui é tudo muito mais frio, mais sério, mais profissional. E isso nem sempre é legal. Depende da pessoa, de novo, mas pra mim não é. Outra coisa que eu meti o pau uns anos atrás, e eu ainda acho que é verdade, na verdade só tá pior ainda, é a falta de infraestrutura das cidades para gerir várias coisas, mas sobretudo o trânsito. Qual é o problema? Culturalmente é normal que a Europa, que tem cidades com séculos de idade e tudo mais, queira preservar mais as construções dela. Preservar prédios, preservar praças, whatever. E o que isso leva é que quanto mais tempo passa, mais pessoas vão comprando carro, mais veículos vão entrando nas cidades e pior fica o trânsito porque a cidade simplesmente não foi feita para comportar tanto carro e tanta gente na rua. E tinham percursos que a gente fazia de carro há 5, 6, 7 anos atrás que não tinham
trânsito nenhum, que hoje em dia simplesmente se chover, se tiver qualquer coisinha, tem um engarrafamento de 2 horas, 3 horas. Então, tipo, só piora. Esse quesito só piora e eu não imagino nenhuma solução de urbanismo em mente aqui em Portugal que vai resolver isso. Claro, resolver isso seria investir mais em transporte público e tal, só que como o transporte público não melhora, apesar de ser bem melhor que o do Brasil, vão ter mais carros na rua e vai continuar essa bola de neve que só torna pior e pior e pior se locomover por aqui. E outra coisa de infraestrutura que eu também meti o pau, não só em trânsito, em engarrafamento e tal, é que tem pouquíssimos estacionamentos aqui em Portugal, tipo, pouquíssimos. Pouquíssimos prédios da galera, de gente como a gente, tem estacionamento privado, com vaga garantida e tudo mais, que é uma coisa que qualquer prédiozinho arrombado no Brasil tem. Aqui em Portugal isso não é uma realidade. E o que acontece é que você tem que estacionar o seu carro onde você encontra vaga. Não necessariamente vai ser na frente do seu prédio. Acontece muito de você estar chegando em casa tarde, você faz um turno mais tarde no trabalho, chega às 11h30 e tal, não tem lugar nenhum para você pôr o seu carro na frente do prédio. E aí você vai rodar, você vai circular procurando vaga. Às vezes você estaciona o seu carro lá no quinto dos infernos e tem que andar 10 minutos para chegar em casa. Às vezes você está andando com compras e você tem que voltar com sacola. Ou então você deixa o seu carro nos 4 piscas, no alerta parado, para poder subir com as encomendas e tal. E corre o risco de levar buzinada, corre o risco de levar multa. Nós já levamos multa no nosso primeiro dia nos mudando aqui, que a gente deixou o carro no alerta para trazer uma caixa. Quando a gente voltou já tinha levado 100 eurinhos de multa. Então é um problema que só piora. Então se prepare se você vier para cá e quiser um carro para passar raiva. Você vai passar raiva. Um problema também relacionado com isso é que Lisboa tá com muita obra. Obras que começaram na época da pandemia, que no entanto pararam, né? Porque tudo fechou. Estão retomando agora e tá um caos. Tipo, no centro de Lisboa é um caos de andar de carro. E sabe aquela paradinha do brasileiro de sempre atrasar a obra, que passa anos e anos construindo coisa? Parece que herdamos dos portugueses. Hoje em dia eu acho que eu sou mais fã do Uber, tá? Dirigir é legal e tal, mas às vezes não compensa essa dor de cabeça que você passa. Principalmente quando você trabalha de carro, aí que lascou tudo. Você trabalha na Baixa, eu já trabalhei na Baixa de Lisboa e eu ia pra lá de carro. E eu já passei 20 minutos procurando lugar pra estacionar, velho. É um caos. Esquece. Transporte público ou Uber? Esse vai fazer pessoas me odiarem. Mas eu fiz uns comentários uns anos atrás sobre comida, comparando comida do Brasil com comida de Portugal. E Olha o que você vai dizer. eu vou ser odiado aqui. Eu não mudei de opinião. Eu acho que a comida do Brasil é muito superior, é muito mais diversa. Afinal, o Brasil é do tamanho de um continente, né? Quase do tamanho da Europa. É normal que tenha uma diversidade muito maior. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eu acho que eu fui muito mal com Portugal nos comentários que eu fiz antes, porque eu falei que a comida era básica, falei que a comida era sem gosto e falei que a comida não tinha variedade nenhuma, e isso não é verdade. A comida de Portugal é boa pra caramba. E tem prato variado, sim. E tem prato bom pra caramba, sim. Arroz de pato é o meu top 5 de comidas da vida e é prato daqui. Um arrozinho de tomate com um peixinho frito com um jaquinzinho, que é um peixinho desse tamanho, um carapauzinho frito desse tamanho assim, é o meu prato de peixe preferido e é de Portugal. Então, sim, tem uma variedade boa de comida aqui, tem pratos mais encorpados, tem pratos mais light. Realmente você tem mais peixe aqui, você tem uma parada mais natural, mais minimalista. Não tem aqueles pratos de pedreiro do Brasil com 60 coisas e abacaxi, melancia por cima, os caralho a 4. Não tem, mas tem as gordices, tem a francesinha, que já falamos dela várias vezes e tal. Épica, mas ainda tem coisas que eu tava certo quando eu falei antes, tipo podrão. Podrão é incomparável no Brasil. Podrão é cultura, podrão é vida. Talvez menos anos de vida, se você comer muito podrão, mas ainda é um tipo de vida. Sanduba do Careca é bom até debaixo d'água. E não tem aqui em Portugal. Em Portugal aqui você tem as rolotes. Que são aqueles carrinhos que ficam tipo na saída do jogo de futebol, sabe? Que você vai tochando tudo, os caras vão metendo tudo no pão e você come. Mas é uma coisa muito aleatória, sabe? O processo filosófico do rolote é uma coisa mais aleatória, de você sair entupindo coisas sem fundamento, sem nexo. O podrão tem um lado artístico,
nele, sabe? É tipo você esculpir uma bela escultura e tal. Eu tô fazendo um vídeo que eu já tô há 6 minutos idolatrando podrão. Você tá fazendo um TCC sobre o podrão. Merecia. Mas não é esse caso. Resumindo, peguei muito pesado com Portugal, sim. Portugal tem muita comida boa, sim. Mas pra mim ainda não é a melhor cozinha do mundo, como muitos portugueses enfurecidos comentaram. Eu falei que a segurança era muito maior em Portugal do que no Brasil e, mano, não podia estar mais certo. A segurança de Portugal, embora tenha decaído, tenham acontecido seus problemas de uns anos pra cá, ainda é infinitamente melhor que a do Brasil. A segurança pública de Portugal ainda é muito melhor que a do Brasil. Você ainda se sente muito confortável andando na rua com seu celular ou com seu notebook num Starbucks da vida e tal. Ainda é muito mais de boa do que seria no Brasil. Já tem um lugar ou outro que você não pode mais vacilar, que não é legal você estar andando tarde da noite e tudo mais. Infelizmente já, mas nem se compara. Nunca fui assaltado, nunca roubaram nada meu, e inclusive já aconteceu o contrário, já aconteceu de eu perder coisas e as pessoas me encontrarem para devolver. A gente já perdeu uma câmera numa viagem dentro de um táxi, e o taxista rodou todos os hotéis da cidade até encontrar a gente e me devolveu a câmera. Nunca me senti ameaçado, nunca me senti em perigo aqui, então Portugal continua detonando nessa parte. Mas, só aqui um ponto para as meninas que moram aqui em Portugal, sejam brasileiras ou portuguesas, claro que tem lugares que você não pode andar seguramente na rua à noite. Então, infelizmente a humanidade é podre, os homens não prestam, os homens realmente não prestam, somos uns bosta. E essas coisas, se você é mulher e tal, infelizmente você nunca vai estar 100% segura na sociedade atual. exatamente. E agora vamos falar do ponto mais tenso desse vídeo e um dos motivos principais de eu querer gravar isso, que é a xenofobia em Portugal. Isso é uma coisa que muita gente sempre me perguntou: existe xenofobia em Portugal? Os portugueses tratam mal os brasileiros e tudo mais? E eu falei na época que existia uma minoria, claro, de problemas aqui em Portugal sobre isso, mas, no geral, Portugal não era um país com xenofobia. Será que eu estava errado sobre Portugal? Não. A minha opinião não mudou sobre isso. Eu acho que, apesar dos pesares, Portugal é um país bem tranquilo até para brasileiros, desde que você não seja um babaca e não cause problemas, né? Claro, como sempre, acontecem exceções e elas estão vindo mais à tona agora com o poder da internet, das redes sociais e tal. Tipo aquele caso que teve lá no aeroporto, que vocês devem estar cansados de ver. Aquele caso da universidade de ceder uma pedra para jogar num brasileiro e tal. Que é fake news, tá bom? Isso já aconteceu há anos atrás, isso já tem uns 5, 6 anos aqui em Portugal. E estão fazendo questão de divulgar isso como se fosse algo recente. E eu não vou falar que não existe, lógico que existe, como existe em qualquer lugar do mundo. Mas é uma minoria, sim. Eu moro aqui há 10 anos e eu nunca sofri nenhum tipo de desrespeito, nenhum tipo de xenofobia por ser brasileiro em nenhum lugar. Em transporte público, em trabalho, na rua, em lugar nenhum. E eu sei que acontece com várias pessoas, mas eu vou falar um negócio aqui que vai me queimar com muita gente, vai parecer que eu tô passando um pano gigante e eu tô pisando em ovos fazendo esse comentário, mas a real é que eu, como brasileiro, não tenho moral nenhuma para apontar o dedo para Portugal e falar que Portugal é um lugar xenofóbico, quando eu venho do país onde eu venho, que é o campeão de xenofobia, é o campeão de preconceito do mundo inteiro, e é um lugar onde existe xenofobia e preconceito entre pessoas de estados vizinhos, sabe? Onde brasileiro odeia brasileiro e brasileiro xinga brasileiro na internet por vir do Nordeste ou por ser LGBT e isso e aquilo. Não se iludam, não existe aqui uma fração do preconceito que existe no Brasil. Eu sou nordestino e eu já cheguei em São Paulo evitando falar alto em público com medo de represália, sabe? Esse é o nível da coisa do Brasil. E claro que na internet todo mundo é mais corajoso, todo mundo mostra quem realmente é. E aqui nos comentários, eu garanto a vocês, de 10 comentários xenofóbicos, 10 comentários preconceituosos, 9 deles são feitos por brasileiros. Eu já tive literalmente um comentário aqui, eu apaguei ele porque eu bloqueei essa galera não merece voz. Eu já tive um comentário falando literalmente isso. É um desperdício
uma mulher linda dessas, branquinha dessas, não estar casada com um loiro daqui do sul e estar com um baiano desses no lugar? Que moral eu tenho para falar que Portugal é um país preconceituoso, quando eu tenho gente assim no meu país de origem? É triste isso, é muito triste falar mal do meu Brasil quando muita gente está torcendo para eu falar mal de Portugal. Mas eu não vou falar mal de Portugal, eu vou defender o lugar. Existem maçãs podres em todos os lugares e você não pode julgar uma nação inteira, um povo inteiro, por causa de um caso ou outro que você vê na internet. Quando você vê um caso desse de preconceito na internet, é uma coisa isolada, única, que tomou proporções gigantes, porque brasileiro adora odiar. Brasileiro adora apontar o dedo e falar, tá vendo o que eles fazem? Tá vendo como eles são? Tá vendo que povo é escroto? E isso não é verdade. Como eu já falei, eu nunca sofri preconceito cara a cara aqui. Nunca fui maltratado. Por sinal, todo mundo que eu já interagi sempre foi super de boa comigo, sempre me tratou como igual. E todo mundo que eu conheço adora o Brasil. E sempre quis ir visitar o Brasil, ou ver canal brasileiro no YouTube, ou escuta música brasileira, ou isso e aquilo, ou grava TikTok com funk proibidão e tal. A grande maioria das pessoas daqui adora brasileiros. O que eles não adoram é desrespeito. E tem muito brasileiro que chega aqui achando que manda no lugar, achando que tá indo pro Brasil 2. Eu sei que muita gente que não vive essa realidade vai me interpretar mal e falar, ah lá, ele morando com os europeus, achando que é europeu agora. E não é verdade. Mas eu prezo por respeito, tanto é que se eu sofresse algum problema aqui de preconceito e tal, eu ia ser o primeiro a falar, mas eu prezo por respeito. E isso tem que ser mútuo, sabe? Isso tem que ser recíproco. E não acontece. E por sinal, as velhinhas aqui do bairro adoram o Caio. Tipo, as velhinhas, o Caio é tipo o sonho de qualquer velhinha. Eu não sei É muito fácil tirar isso de contexto. Não sei o que você tem, tipo, eu não sei se é porque você é muito educado, não sei. Mas, tipo, é um pouco que você falou disso, de você tem que se dar o respeito pra você ser respeitado, né? Você não pode chegar num lugar simplesmente, tipo, agora eu vou fazer o que eu quiser daqui desse país. É foda, velho, mas tipo, sempre que tem barraco aqui, em 90% dos casos é um brasileiro envolvido. Sempre que tem briga na rua, 90% dos casos é um brasileiro. Sempre que tem gente fazendo barulho na rua, em transporte público, em condomínio, é brasileiro. É o que eu disse, eu não tenho moral pra criticar um português ou outro que se revolta com situações assim, sabe? Então, se você tá pensando em vir pra cá a passeio e tal, venha tranquilo e para com essa criancice de ficar odiando português na internet, sabe? Povo escroto, povo isso, povo aquilo, tem que se fuder, eu não quero relação com esse povo e tal. Você tá sendo pior que ele, você tá fazendo igual. Porque essa galera propagou ódio contra brasileiros, você tá propagando ódio contra outro povo. Você é igual a eles ou pior, tá bom? As coisas nunca vão mudar nesse ciclo de ódio de um apontando o dedo pro outro e falando que o outro não presta, que não pisa no país dele e tudo mais. Gente, cresce, sério, cresce. É triste estar aqui porque eu tô no fogo cruzado. Eu, como brasileiro em Portugal, fico no fogo cruzado dessa galera. Eu, como apresentador de conteúdo aqui no YouTube e tal, eu fico no fogo cruzado. Eu tô sempre apagando comentário de um, apagando comentário de outro, propagando ódio. E isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Isso é criancice pura. Chega, né? Acho que eu já ganhei muito dislike com isso. Acho que sim. E deixa eu só comentar aqui um negócio. Fique sabendo, senhor que fez um comentário sobre o olho, não sei o que lá, que morenos são muito melhores. Rapaz. Troco qualquer loiro ricaço pelo meu Caio. Pro moreno gostoso. Esse homem. Você tá ganhando pontos comigo, mulher. Olha esse homem aqui gostoso. Você tá ganhando muitos pontos comigo. Então é isso, chega, né? Vídeo gigante, seja tanto saco cheio, tudo mais. Tem coisas que eu mudei de opinião, tem coisas que eu não mudei de opinião e tem coisas que eu achava ruim que só pioraram. Mas no geral, Portugal é um país bem legal. É um país bem bacana de se viver. Tem os seus problemas como qualquer outro lugar. Mas, no geral, é um lugar bom sim. Não venham apontar dedo e falar que é uma nação que não presta e tal. Tem pessoas muito boas em todos os lugares e pessoas muito ruins em todos os lugares. Tipo, a Marisa, olha esse mulherão, esse mulheraço que a gente tem aqui no canal. Portuguesa, tá vendo? Portugal produz coisas boas sim. Não é só vinho. Não é só vinho, não é só queijo, tá vendo? Também tem Marisas.
Mas encontrei a de vocês, porque essa já tem dono. E agora eu quero saber o que vocês acham dessa situação inteira. Você, brasileiro que mora aqui, você já passou por algum perrengue? Você já passou por isso, por preconceito, por whatever? Você sente saudade de alguma coisa de casa, como eu sinto do meu belo podrão? Comenta aí, bora bater um papo, bora trocar ideias. Mas, gente, respeito, tá bom? Respeito. A gente aqui preza pelo respeito. E nem perca seus dedinhos digitando merda, porque você vai ser bloqueado. Ok? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como ele ficou um pouquinho longo, vou deixar aqui um desafio. Se você assistiu até o fim, comenta hashtag Moreno Gostoso. Isso não vai dar certo, ninguém vai comentar isso. Tá bom, então. Beijo. Vamos ver quem tem essa moral, tá bom? Hashtag Moreno Gostoso. Meu Deus, que zoeira. Tá, e aproveita que tá aqui e vê esse vídeo. E vê esse vídeo daqui. Esse aqui é só com a Marisa pra compensar esse daqui, tá bom? E é isso. Obrigado mais uma vez. Beijo. Fui.